Bora, vamos lá? Vamos continuar? Seguinte, eu estava falando com o pessoal aqui e vou reproduzir para vocês a seguinte informação. A Fernanda está assistindo a aula, falou que a aula está boa. Que bom, graças a Deus, ufa. Né? É o seguinte, normalmente a terceira aula é aula de exercício do dia. Hoje é o primeiro encontro. Então, no primeiro encontro, a gente não vai ter tanto exercício, vai ter menos, porque eu preciso falar um pouquinho mais. Preciso explicar a correção monetária, juros, as tabelas, para a gente não chegar àquela conclusão do ante o exposto, julgo procedente, condeno o réu a pagar 15 mil reais. Juros e correção a ser fixado na próxima aula. Não dá para fazer isso. Sucumbência, próxima aula também. Não dá para fazer isso. Então, a gente vai um pouquinho mais, a gente caminha um pouquinho mais do que nas outras. E eu começo agora, nessa parte de encerramento do primeiro encontro. Aqui a gente tem que viver os encontros muito intensamente, porque são poucos encontros, né? Eu venho aqui umas 5 vezes, é muito pouco. Então, em menos de 5 vezes a gente já tem que... Isso é surreal, mas a gente já tem que começar a falar, eu te amo, muitas flores, muitos bombons, eu preciso fazer isso aqui. Porque eu tenho poucas vezes para vir aqui. Então, a gente precisa rapidamente, eu preciso oferecer essas minhas flores rosas, muitas rosas, né? Mulher gosta de rosa vermelha, não gosta? É fofo receber rosas? Então. Eu vou tentar ser o mais fofo possível, juridicamente. Hipóteses de pedidos implícitos que eu trouxe aqui para a gente guardar no nosso material. O que, independentemente do que tenha sido dito no problema, vocês, só vocês, vão fazer? Vocês vão sempre colocar condenação em despesas e custas processuais, honorários advocatícios, correção monetária. Se eu tenho prestações vincendas inadimplidas na constância do processo, em casos de contrato de trato sucessivo, eu incluo também na condenação. Nossa, Alberto, mas sei lá, que tipo? Não sei, imaginem que é um contrato de locação de uma máquina, de um trator. Todas as prestações que foram vencendo ao longo do processo, vocês vão lembrar que tem que incluir também o pagamento delas na nossa sentença. Juros legais e moratórios. Show, fácil. Eu deixei até aqui a súmula do 254 do STF para os juros moratórios. Juros convencionais ou compensatórios. Cabe a inclusão de juros convencionais? Isso já foi questão de primeira fase de magistratura aqui de São Paulo. Juros convencionais são pedidos... pedido implícito, que ainda que não tenha sido feito, você dá na sentença? Isso não faz. Juros convencionais só se for pedido. Tá bom? Juros convencionais só se pedidos. Aquilo que foi acertado entre as partes, só se pedido. Tá bom? Você não sai dando. Ah, mas o problema disse que tinha juros convencionais. Estava no pedido do autor? Não. Então, você não vai conceder porque não é pedido implícito. Trouxe um julgadinho aqui. O julgado é antigo, mas o que vale é o que ele traz para a gente quanto à aplicação. Cumprimento de sentença, indenização dano moral, impugnação para o réu afastar os cálculos, incidência de juros de mora. Juros de mora que são devidos independentemente do pedido, consoante dispõe o artigo 293 do Código de Processo Civil, aplicação ainda da súmula 254. Show, hein? Multa 475, incidência, valor remanescente, apenas cabimento, impugnação rejeitada, decisão mantida. Eu só trouxe o julgado para falar. Tá vendo? Não estava no pedido, mas ela é sim acrescida e não só com suporte legal, mas com base em súmula do STF. Tá bom? Aí comecei a trazer os bombons. Bombons e flores, muitas flores. Eu te amo no primeiro encontro. Tem que ser tudo muito forte. Juros. Como é que eu fixo os juros? Responsabilidade contratual. Vencimento da obrigação.
A partir de quando, então? A partir do vencimento da obrigação, incidência de juros. Fundamento 397 do Código Civil. Se é antes do novo Código Civil, eu coloco isso realmente para dizer intensamente, com lágrima nos olhos, emocionados, eu te amo no primeiro encontro. Porque vamos combinar que, assim, 6% ao ano antes do Código Civil, o Código é de 2002. Eu não acredito realmente, ainda que o examinador tenha um coração peludo, que nós vamos ter uma hipótese de ação para vocês julgarem com juros anteriores ao Código Civil. Mas vai que eu estou botando para vocês. Tá bom? Então, antes do Código Civil, 6% ao ano. Pós-Código Civil, 1% ao mês. Então, os juros, 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação. E se eu estou falando de uma obrigação líquida, né, vencida, mora ex ré. Citação está aqui no artigo 405 do Código Civil. Obrigação ilíquida, citação. Obrigação líquida, vencimento. Tá certo? Então, ilíquida, citação. Obrigação líquida, vencimento, porque a mora é ex ré, e na outra a mora é ex persona. Certo? Ele já sabia do vencimento, então desde então ele já era possível os juros de mora e na obrigação ilíquida, juros a partir apenas da citação. Fácil? Tranquilo? Então tá bom. É que eu sou ruim nas fileiras, né? Mas isso tinha que estar aqui assim, ó. E essa linha também, eu não bebi, juro mesmo, que eu não bebi. Só tomei água no intervalo, tá? Mas isso que parece uma linha e tem tudo a ver com uma minhoca, é só para dividir a parte de cima com a parte de baixo. Responsabilidade extracontratual, juros, data do fato, fundamento, código, súmula, antes do Código Civil, 6%, após 1%. Na minha opinião, tudo para vocês vai ser 1% ao mês de juros, tá? Tudo vai ser 1% ao mês de juros. Mas fica a dica. Faço isso aqui, responsabilidade contratual, obrigação líquida e líquida, e a responsabilidade extracontratual. Dúvidas? Tabelinha dos juros, minha opinião, imprime e coloca naquele quadrinho. Vocês devem ter um quadrinho onde vocês colocam os seus estudos. Esse aqui é um quadrinho legal de juros. E agora, emocionado, completamente apaixonado, no primeiro encontro, correção monetária. O quadro de correção monetária. Quadro de correção monetária. Responsabilidade contratual. Responsabilidade contratual e o dano material, data do evento, né, o efetivo prejuízo. Súmula 43 do STJ. E eu coloquei índice da tabela do tribunal. Essa é uma coisa que vocês vão colocar para fins de correção monetária. O tribunal tem tabela prática de aplicação de correção monetária. Qual tribunal? Os tribunais. Então vocês vão colocar índice conforme tabela prática, tabela única do Tribunal de Justiça. Certo? Se eu estiver falando de responsabilidade extracontratual, dano material, também evento efetivo prejuízo. E o dano moral? Dano moral, data do arbitramento do valor. Súmula 362 do STJ. Quando eu estiver falando de dano moral, extracontratual. E o débito alimentar, data de pagamento de cada parcela. Jurisprudência também do STJ. Ok? Tranquilo, correção? Despesas processuais. As despesas processuais são todas aquelas que são realizadas no curso do processo, né? São aquelas que são desembolsadas pelas partes em razão daquela demanda, mas que envolvem valores que não são os ordinários. Ou seja,
Ou seja, as custas do processo são aquelas que eu realizo ordinariamente em qualquer demanda. Quais são as custas do processo? São as taxas de diligência, essas são custas do processo. E as despesas do processo, por exemplo, a gente pode citar a prova pericial. Ela não está em todo. Custas eu tenho em todo o processo. Despesas eu não tenho em todo o processo. Correto? Tranquilo? Concessão da gratuidade para pessoa física e para pessoa jurídica. Eu tenho todo um regramento a partir do artigo 98 do novo CPC. Então, eu vou deixar para vocês a leitura do artigo 98 para fins de concessão da gratuidade. Artigo 98, novo CPC. Despesas por atos processuais efetuados pelo Ministério Público ou pela Fazenda Pública. Eu trago para vocês os julgados, mas quero que vocês observem isso daqui. Vou falar agorinha. Inversão do ônus da prova para custeio da prova, inversão do ônus de custeio e inversão de ônus da prova. Isso também é distinto. O STJ também tem uma posição bem sólida no sentido de que inverter o ônus da prova não inverte custeio de prova. Ou seja, invertido o ônus da prova, aquilo que o autor deveria provar, o réu prova. Ah, mas eu insisto na prova. Você insiste, é você que antecipa, é você que paga. Não há inversão de ônus e inversão de custeio. Vocês entenderam isso? Vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Concessão de gratuidade. Artigo 98. Fica aqui para vocês. Caberá à pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas e honorários. Estabelece os limites do benefício, artigo 98, são diversos incisos que trazem formulação do pedido, pode ser na inicial, contestação, pedido de ingresso de terceiro, recurso, qualquer petição no processo. Da mesma forma, a impugnação ou deferimento do benefício pode ser na contestação, na réplica, nas contrarrazões, pedidos supervenientes ao longo da demanda, ou formulado por terceiro por petição simples em 15 dias. Como eu posso pedir a qualquer momento a gratuidade e ela pode ser reclamada ou impugnada a qualquer momento, pode ser que eu tenha que apreciar na sentença, hein, gente? Pode ser que eu tenha que apreciar na sentença a gratuidade? Pode ser que sim. Alberto, qual que é a regra? A bola é dividida. Eu reconheço que boa parte da jurisprudência entende que a mera declaração de pobreza gera uma presunção que deverá ser contrariada pela parte contrária. E, portanto, vocês poderiam dizer que apresentada a declaração de pobreza, vocês não vão nem ter grandes dados para isso, né? Então, se tiver isso na prova, é mais ou menos para vocês fazerem isso. Então, apresentada a declaração de pobreza, sem impugnação especificada da ausência de preenchimento dos requisitos e com base na presunção legal, fica defiro, né, o benefício da gratuidade. Acho que é o que vocês precisam. Eu, particularmente, na prática, como juiz da vara, tenho uma visão mais severa para a concessão de gratuidade. Mas não me interessa. E nem interessa para vocês aquilo que eu faço na vara, é o que vocês vão fazer. Mas para a prova, essa é a situação que vocês vão ter. Vocês não vão ter muitos dados outros que possam trazer um outro encaminhamento. Mas se vocês tiverem, acharem que é o caso de rejeitar, de indeferir ou de revogar o benefício da gratuidade, sem problema nenhum. Tá? A única coisa que eu peço é não inventem moda. Vocês não vão ter tempo para inventar moda na prova. Responsabilidade do Estado diante da justiça gratuita. Olha que julgado interessante. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar momentaneamente capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia, por ele requerida, não autoriza por si só a inversão do ônus do seu pagamento. Entenderam? O Estado não está obrigado a adiantar as despesas com a realização da prova pericial, não concordando o perito nomeado em aguardar o final do processo para o recebimento dos honorários, deve o juízo aquo nomear outro perito a ser designado entre técnicos de estabelecimento oficial especializado ou repartição administrativa da entidade pública responsável pelo custeio da prova pericial. Tem aqui alguns precedentes do STJ e aqui eu coloquei o recurso especial. Alberto, o que eu preciso saber disso?
Para o campo prático, vocês precisam saber que a inversão do ônus da prova não inverte custeio de prova. Olha, autor, eu inverto o ônus da prova. Não é você que tem que provar que essas ligações não foram feitas por você, e sim a empresa de telefonia. Tá bom. Então a empresa de telefonia que se preocupe com a prova, se achar que é o caso, para provar que a ligação foi ele que fez. Ah, não, mas eu quero uma prova técnica, um não sei o quê, a Anatel, eu quero um perito, eu quero... Ótimo, você quer? Quero, então você paga. O que eu inverto e o que eu possibilita a lei... onde é que está a inversão na relação de consumo? Eu preciso anotar, eu tenho uma tara por anotar artigos. Então anota. É o artigo 6º, inciso 8º do CDC, que fala da possibilidade de inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor. Eu inverti, autor. Não é você que tem que provar, é ele. Ah, mas eu quero essa prova. Você quer, então você paga. Essa é a regra. Vocês vão achar julgados, eu já vou advertir, vocês vão achar julgados que vão inverter o ônus da prova, e inverter no ônus da prova vão dizer que deve as provas requeridas pelo autor também serem arcadas pelo réu. Essa é uma posição minoritária na jurisprudência que eu não recomendo para fins de prova. Eu acho que a posição mais tranquila na jurisprudência e amparada no STJ é: eu vou inverter o ônus da prova, mas isso não acarreta a inversão do custeio das provas requeridas pelo autor. Ficou claro isso? Ficou tranquilo? Então, legal. Vamos lá. Ação civil pública, perícia. Vamos falar da perícia quando eu estiver envolvendo o Ministério Público. Adiantamento pelo autor na ação aqui, quando for o caso, foi promovida pelo Ministério Público. Impossibilidade. O artigo 18, guardem isso. O artigo 18 da Lei da Ação Civil Pública, 7347 de 85, constitui regramento próprio que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. Considera-se aplicável, por analogia, a súmula 232 desta Corte Superior, que é o STJ, a determinar que a fazenda pública a qual se acha vinculado o Ministério Público, parquê, arque com tais despesas. Esta linha de orientação vem encontrando eco no Supremo Tribunal Federal, citou aqui os acórdãos do Supremo. Olha que fantástico, um recurso especial, já fica anotado aí para vocês. Repetitivo, o tema também é o 510, primeira sessão, 13/3/2013, tá certo? Então não há o adiantamento de custas para o Ministério Público, das despesas do processo, perdão. Custas não tem mesmo. Mais uma decisão do STJ, no tocante à regra do ônus da prova, que não se confunde com as regras de custeio, cabendo a antecipação da remuneração do perito aquele que requereu a produção da prova pericial, na forma do artigo 19, julgado do então ministro Sidney Bennett, de fevereiro de 2014. Legal? Tudo bem? Então tá bom. Honorários advocatícios. Onde a gente acha a fixação e o regramento dele? Fixação e regramento dos honorários. Honorários serão fixados entre o mínimo e o máximo 10% e 20% sobre o valor da condenação. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salário mínimo. Súmula 201 do STJ. Sucumbência mínima. Isso aqui é legal. Isso aqui é bem legal pra gente. Seguinte, galera. O artigo 21, parágrafo único, estabelece: se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelas despesas e honorários. O que é decair em parte mínima do pedido? Vocês vão ter que analisar no caso concreto do problema, tá bom? Conforme a sentença que vocês derem. Então imagine, ele fez 6 pedidos e vocês acolheram 5. Ele decaiu em parte mínima do pedido? Eu acho que decaiu. E aí o que significa? Que vocês vão pegar toda a condenação de honorários e jogar para o demandado pagar. Mas para isso vocês vão ter que justificar. Mostra para o examinador que você sabe o que você está fazendo. Porque você julgou parcialmente procedente, né? Procedente em parte, acolheu em parte. E aí chega na sucumbência, você está dando ela inteira para um deles. Então justifica para o examinador.
Alberto, mas como é que eu faço isso? Fala assim, condeno o demandado ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios que fixo em tanto, em decorrência de ter decaído a parte autora em parcela mínima dos pedidos inicial, conforme dispõe o artigo 21, parágrafo único do CPC. O regramento está todo no 85 também, né? Então, você acha dentro dos parágrafos a reprodução disso. Vocês entenderam isso? Isso é legal, isso é importante. Mostra para o examinador o seguinte, olha, o cara pediu 100 coisas e eu dei 95. Ele decaiu em parte mínima do pedido. Portanto, apesar de acolher em parte aqui, eu condeno em tudo o demandado. Tá certo? Agora, se eu tenho concorrência, olha aqui, se eu tenho concorrência, ponto final aqui, de diversos autores ou réus, os vencidos respondem pelas despesas e honorários em proporção. É isso que a lei fala. Aí a pergunta que ficaria, Alberto, na prova, meu velho, como é que eu vou dividir em proporção? Às vezes eu nem sei quais são os valores exatos e tal. Eu vou ter que fazer conta, vou ter que puxar uma calculadora para fazer isso? Eu vou falar, lógico que não, meu bem. Você estabelece tudo em proporções iguais. Todo mundo pagando em proporções iguais. Porque senão você vai morrer na prova. Então, você divide em parcelas iguais. Porque a ideia de concorrência de diversos autores é que você vai ver o quanto cada um sucumbiu, né? Uns perdem mais, outros perdem menos. Você não tem essa balança lá. Então todo mundo, se perdeu, perdeu igual. Todo mundo que ganhou, ganhou igual. É mais fácil vocês trabalharem assim. Para a prova é o suficiente. Vocês dizem que os honorários vão ser pagos em proporções idênticas. Pronto. Daquilo que vocês fixarem, óbvio, né? Tá bom? É mais fácil. Súmulas que eu fiz questão de deixar pinçadas, mas já anotei atrás para vocês. A 453, nós já falamos dela. Hoje ela contraria o texto expresso do artigo 85, parágrafo 18, novo CPC, certo? Então, com o novo CPC, essa súmula cai. 345. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda nas execuções individuais de sentença proferidas em ações coletivas, ainda que não embargadas. O que eu acho muito legal para vocês é dar uma olhadinha no artigo 85, porque, em especial, no tocante às questões que envolvem a Fazenda, nós temos um regramento exaustivo para fins de fixação de honorários. O parágrafo 3º estabelece: nas causas em que a Fazenda for parte, a fixação de honorários observará os critérios estabelecidos do inciso 1 ao 4 do parágrafo 2º e seguintes percentuais. Estabelece uma série de percentuais para fixação de honorários nas causas da Fazenda. Tá bom? Então, o novo CPC, no parágrafo 3º e seus respectivos incisos, fica aqui de coração para vocês, a leitura do parágrafo 3º. E bem como no parágrafo 4º também. Tá? O 4º e 5º, eles estão relacionados. Por favor. Tá bom? Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral. Olha que bacana. Essa súmula vocês também vão usar bastante. Por isso que eu deixei ela toda em caixa alta. Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado inicial não implica sucumbência recíproca. Vou dar um exemplo do que essa súmula quer dizer. A condenação em montante inferior não implica? Legal. Eu vou lá e peço uma indenização por dano moral de 100 mil reais. Dano moral, 100 mil reais. O que o juiz faz? Que juiz? Vocês. Sume. Mata no peito, chama para si a responsa. Não é? Tem que lidar com a pressão. Você vai lá e fixa 20 mil reais. Você fixou 20 mil reais. Ele pediu 100, você fixou 20. O que diz a súmula para fins de sucumbência? Na indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca. Então você vai condenar, com base na súmula 326, o réu em valor sucumbencial, pagamento dos honorários, das custas. Tá certo? Em decorrência do que estabelece a súmula 326. Vocês entenderam isso? Ele pediu 100 de sucumbência.
que pediu 100 de sucumbência. Pediu 100 de indenização por dano moral. Vocês deram 20. Como é que fica a sucumbência? Pode ficar integral, se vocês entenderem que é o caso, né, a cargo do demandado. O que é interessante aqui é o seguinte, essa é uma pergunta que sempre fazem para mim. Alberto, como é que fica o dispositivo? Porque assim, o que a súmula fala é que o montante inferior ao postulado, ele não implica sucumbência recíproca. Mas e o meu dispositivo? No teu dispositivo você vai falar que você acolheu em parte. Você vai falar que você acolheu. Por que você acolheu em parte? Você vai falar que você acolheu em parte no seu dispositivo. Porque a pretensão dele não era 100 mil. Você não deu 20 mil para ele? Dei. Então, você deu tudo o que ele queria? Não deu. Ele tem interesse recursal? Lógico que tem, em 80 mil. Ele falou, o meu prejuízo moral, o meu abalo é de 100 mil. O juiz está dando 20 mil. Então ele está julgando procedente ou acolhendo em parte? Agora eu usei duas terminologias. Ele está julgando procedente ou julgando procedente em parte? Ou ele está acolhendo ou está acolhendo em parte? O que vocês acham? Vocês aqui, do presencial. Ele está acolhendo em parte, porque ele queria mais do que você deu. Então ele tem interesse recursal? Ele pode apelar da sua sentença? Lógico que pode. Naquilo que tem claramente destacado que você não deu. Mas e a sucumbência? Está atrelada ao pedido? Não, a sucumbência ela pode ser integral, com base na condenação, a cargo do réu. Mas eu acho que aí todo mundo perdeu bastante. Então eu vou justificar que não é o caso de aplicação da súmula, porque ela fala, a condenação em montante inferior ao postulante na inicial não implica em sucumbência recíproca. Mas não significa que ao não implicar é obrigatório que você imponha uma situação de condenação integral. Todo mundo enxerga isso? Então, você pode fazer de maneira diferente? Pode. O que eu estou dizendo só é que não é uma loucura, não é descabido, não é bizarro se você der uma sentença que, ante o exposto, acolhe em parte o pedido do autor. Com resolução de mérito, na forma do 269, inciso 1, para condenar o réu a pagar 20 mil reais, e assim por diante. E aí, no parágrafo seguinte, condenar o réu integralmente nas custas, despesas e honorários de 20% do valor da condenação. O valor da condenação, mas os honorários vão ser o quê? Reflexo do valor da condenação. 20 mil, 10%, 2 mil. Fácil. Isso já é uma dúvida que a gente já precisa matar agora. Tá bom? Tranquilo? Vamos seguir. Súmula 421, e eu já coloquei um julgadinho para vocês. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertence. Defensoria Pública do Estado de São Paulo, atuando contra o Estado de São Paulo. E aí, coloquei para vocês aqui. Lei Complementar 80 de 94 e o artigo 5º, inciso 8º da Lei Complementar 988/06. É uma das funções institucionais da Defensoria Pública. Assim, descabe a fixação de honorários advocatícios pelo exercício do referido encargo. Curadoria, tá? Na hipótese é curadoria. Curador especial. Função institucional da Defensoria. Data da publicação, 28/5/2014. Aí eu compilei com o julgado do STJ para sustentar a súmula 421, dizendo, todavia, caberá à Defensoria, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da demanda, ressalvada a hipótese em que ela venha a atuar contra a pessoa jurídica de direito público. Tranquilo? Se a Defensoria Pública está agindo em favor de alguém contra um município, cabe a fixação de honorários? Cabe, porque o município é um ente público distinto àquele a qual a Defensoria está atrelado, que é o Estado. Todo mundo entendeu isso? Tranquilo? Só não cabe a fixação de honorários quando a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica que ela pertence, Estado.
contra o Estado. Mas contra o município, sem problema nenhum. Contra a União, sendo a Defensoria Pública do Estado, teria algum problema? Nenhum problema também. Ok? Tranquilo? Legal. Gente, é o seguinte, isso aqui, eu gostaria que depois vocês dessem uma lida com calma. Que eu tenho aqui alguns acórdãos que eu coloquei para vocês a respeito de honorários advocatícios. Eu estou passando mais rápido porque eu já deixei o material, então simples leitura. Por que eu quero que vocês olhem com calma? Porque vocês vão ver, e essa é uma questão importante, honorários advocatícios é a revisão pelo STJ. Cláudio, traz para mim, deixa eu falar uma coisa para vocês importante. Eu trouxe no material de vocês não só uma série de questões para fixação de honorários, conforme o STJ, mas eu fiz mais. Eu compilei para vocês súmulas a respeito de indenização por dano moral e patamares, conforme os casos de indenização por dano moral. Eu confesso, isso foi muito fofo da minha parte. Confesso. Isso é a Bíblia. Não, isso não é a Bíblia. Isso é só um carinho. Entendam isso como um norte. Vocês podem fixar a indenização em valor diferente? Lógico que vocês podem. Para mais, para menos. Eu não aconselho na prova vocês saírem com valores bizarros, totalmente fora da curva, porque isso é uma demonstração de ausência do norte trazido pelo STJ. Então, eu não faria isso. Está errado? Não está errado. Mas eu acho que a prudência do candidato, do concurseiro na prova é observar patamares mais ou menos estabelecidos pelo STJ. Mas por que eu estou falando tudo isso para vocês? Quanto a honorários, dano moral, por que eu estou falando tudo isso? Por uma questão muito simples. Em regra, não dá para o STJ rever dano moral e honorários advocatícios. Em regra, ele não tem como fazer isso. Ele não tem competência constitucional para fazer isso. Por que ele não tem? Porque o STJ tem competência para a última interpretação infraconstitucional, é o que diz a Constituição, da lei. E, portanto, vocês vão ver pela súmula 7 do STJ que ele não faz revisão de fatos, e não deve fazer, porque ele não é terceira instância. Isso está claro para todo mundo. Só que o STJ, em inúmeras vezes, ele faz o seguinte, olha, é o seguinte, eu não posso rever fato. Só que se a indenização é muito alta, ela é muito baixa, se os honorários são muito altos, são muito baixos, aí ele entra no fato. E fixa o valor. Constitucionalmente, com todo respeito, está errado. Não tem espaço constitucional. Ou o STJ é o tribunal responsável pela última interpretação infraconstitucional, e ele é, e portanto ele não analisa fato, ele analisa tese, ou ele é terceira instância. E aí, quando ele adota esse tipo de comportamento, vocês vão ver que vai gerar no candidato bem preparado, e por isso que eu já estou fazendo a ressalva aqui, a seguinte sensação, mas espera aí, eu fico com a sensação que o STJ ele muda o dano moral ou não, meio quando ele quer. Porque aqui ele fala que é fato e ele não encara. Aqui, como ele fala que é muito alto ou muito baixo, ele encara o fato. Vocês vão ver isso muitas vezes. Ele não deveria fazer isso nunca, mas ele faz. E aí fica essa sensação de, por que ele fez nessa e não fez na outra? E eu vou mostrar isso para vocês agora. Honorários e a revisão. A jurisprudência dessa corte, entretanto, sensível à situação em que salta os olhos a inobservância dos critérios legais para o arbitramento do valor justo, passou a admitir a revisão em sede especial quando se tratar de honorários notoriamente ínfimos, baixos, pequenos ou exagerados, o que se faz considerado cada caso em particular. E eu citei uma série de julgados. Não havendo qualquer situação excepcional, aplica-se o verbete da súmula 7. Vou mostrar isso para vocês. O verbete sumular 7 do STJ. Vocês entenderam? Assim, não tem espaço para isso. Mas eles falam, não, se é muito alto ou muito baixo, a gente analisa. E aí fica aquela coisa, na ausência de excepcionalidade, súmula 7. Havendo uma excepcionalidade, eles analisam o caso concreto. Honorários contra a Fazenda. Ademais, esclareço que, vencida a Fazenda, a fixação dos honorários advocatícios não está distrito aos limites percentuais de 10% e 20%,
podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à condenação, nos termos do artigo 20, parágrafo 4º do CPC, ou mesmo um valor fixo, segundo o critério de equidade. Agravo regimental, no recurso especial, está aí o número do recurso, 15.20.695, Santa Catarina, segunda turma, ministro Herman Benjamin, DJE 10 de agosto de 2015. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque se a gente tiver uma sentença contra a Fazenda Pública, vocês não precisam ficar atrelados aos 10 a 20% do valor da condenação. Ainda mais se o valor for ínfimo ou se o valor for extraordinário trazido no problema. Tá bom? Causas de pequeno valor, valor inestimável, também não há condenação, valor fixo ou percentual. Também, mais uma vez, fundamento com o STJ para mostrar e para aquietar o coraçãozinho de vocês que vocês podem fixar outros valores. Nossa, mas o valor da causa é R$1.000 ou é R$100 e eu vou fixar para ele 10%? Tipo, R$10 ou R$1.000, R$100? Ai, não dá. Ai, mas como é que eu faço? Não, mas está aí, ó, tô olhando a lei. Se o valor é inestimável, você pode ponderar, sim, conforme no artigo 20, parágrafo 3º. O juiz não está adstrito aos limites estabelecidos pelo o 20, parágrafo 3º, na fixação de honorários, podendo ser arbitrado em valor fixo ou percentual incidente sobre o valor da condenação ou da causa. A gente vai aqui se valer do parágrafo 4º do artigo 20 e o seu respectivo no artigo 85. Do novo CPC. Tá bom? Jurisprudência da STJ. Eu só coloquei essa parte aqui porque pode acontecer o seguinte. Olha que situação interessante. Trata-se de embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao agravo regimental. Correta a embargante quando afirma que a decisão colegiada foi omissa por não enfrentar a alegação de que a verba honorária estabelecida na execução foi substituída pela verba determinada nos embargos de execução. Olha que situação legal. Legal não, meu. Se isso cair na prova, é ferrado. Isso é difícil. A jurisprudência da STJ assentou que é admissível a acumulação da verba honorária estipulada na ação de execução com a dos embargos, podendo a sucumbência final ser determinada definitivamente pela sentença da última ação, desde que estipule que o valor fixado atende a ambas. Gente, vou explicar isso para vocês. Volta aqui para mim, Cláudio. A ação de execução fiscal é uma ação? É, né? Se eu já falei que é uma ação de execução, é uma ação? É. Então, cabe honorários para o desfecho, seja ele qual for dessa ação? Cabe. E o embargos na execução, na ação de execução fiscal, ele tem natureza de ação, o embargos devedor? Tem. Então vocês concordam que nós temos duas ações? Concordam? Concordam, né? Então eu tenho que fixar 2 honorários advocatícios? Tenho. Ou se eu for fixar no momento uno, eu tenho que dizer que ele serve para as duas ações? Tenho. Porque são duas ações que podem inclusive ter julgamentos diversos. E cabe honorário? Sim. Porque pode ser que os honorários advocatícios de uma não sejam devidos à pessoa da outra demanda. Alberto, me explica isso. Explico. Gente, às vezes acontece o seguinte. Eu tenho uma ação originária e uma reconvenção. Eu julgo as duas. Eu tenho que estabelecer verba sucumbencial para a ação originária, conforme o julgamento da ação originária, e para a ação reconvencional, conforme o julgamento da ação reconvencional. Eu vou dizer para vocês, eu tenho. Ah, mas eu não posso compensar as duas. Na prática eu vejo isso. O juiz fala, sucumbência recíproca. Bom, o novo CPC, ele não só é expresso reforçando isso, mas é equivocada essa fixação. Por qual motivo? Porque olha o seguinte, se eu estabeleço a compensação de honorários, e se vocês não tiverem comigo, isso aqui é tipo agora tem que ser um momento meio culto. Se eu perder alguém do rebanho, vocês voltam. E a gente traz de novo para o começo.
Olha como isso é importante. Quem não estiver comigo avisa, no Twitter também grita. Até vou ficar ligado nisso aqui. Olha o que acontece. Por que eu não posso ter compensação de honorários? Seria só a Arara Azul que daria compensação, em que eu tenho o autor advogado demandando em nome próprio, o réu advogado demandando em nome próprio. Porque aí sim eu tenho credores e devedores idênticos. Do contrário, eu não tenho isso. Porque o autor da inicial tem um advogado, que será o beneficiário daquela sucumbência. E na ação reconvencional, independente de quem perdeu, eu tenho um outro advogado que será o beneficiário. Vocês concordam? Então, não é que eu compenso o crédito do autor com o crédito do réu, havendo julgamentos em que a ação é parcialmente e a reconvenção é parcialmente. Aí você fala, todo mundo ganhou aqui um pouco, eu posso compensar. Eu não posso, porque ainda que o autor tenha ganho um pouco na ação originária e o réu tenha ganho um pouco na ação reconvencional, o que é que de fato aconteceu quanto à sucumbência? O advogado do autor ganhou alguma coisa e o advogado do réu ganhou. Como eu não tenho identidade de credores e devedores, eu posso compensar? Não posso compensar. Então não cometam esse erro. Vocês entenderam isso? Isso ficou claro para vocês? Aí, quem está assistindo, isso está claro? Que não dá para ter a compensação, porque como são advogados distintos, você não pode compensar o crédito de alguém com a dívida do outro. Certo? Ok? Então vamos lá. Embargos de terceiro e os honorários advocatícios. Na ação de embargos, o valor da causa deve ser o do bem levado à constrição, não podendo exceder o valor da dívida. Não havendo valor da causa, por esquecimento, a sentença fixou os honorários em percentual devido a título de verba honorária. Como executar? Aplica-se o percentual ao valor que legalmente deveria ter sido fixado, e aí eu coloquei os precedentes. Isso é legal, isso é interessante também. Embargos de terceiro. Qual é o valor da causa nos embargos de terceiro? O valor da causa ele tem que ser o valor do bem, que foi objeto de constrição. Agora, e se o valor do bem ele for muito superior ao valor da dívida? Imagina, a dívida é de 50 mil reais. Aí você penhorou uma casa que vale 1 milhão de reais e essa casa você fala que é de uma outra pessoa. Aí quer dizer que ele vai ter que dar como valor da causa nos embargos 1 milhão e vai ter que recolher custas em cima de 1 milhão? Sendo que a dívida era muito menor? Então o que é que diz a jurisprudência? Olha, o valor da causa tem que ser o valor do bem. Mas se o valor do bem é extraordinário e maior ao valor da dívida, então que seja o valor da dívida. Nossa, Alberto, mas qual a relevância disso para mim? A relevância é que isso pode gerar consequências na hora de fixar os honorários advocatícios. Tudo bem? Que é o que vocês vão ter que fazer na sentença. Eu estou sendo claro? Tá fácil? Então tá bom. Súmula 303 do STJ. Embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Princípio da causalidade. O que significa isso? Significa o seguinte. Quem indicou o bem maldosamente foi o devedor. Aí, o autor requereu a penhora. Só que sofre uma ação de embargos de terceiro. Por que ele indicou maldosamente? Porque já era um carro que ele já sabia que ele tinha vendido há 5 anos. Mas ele, como ninguém fez a transferência, no Detran parece que o carro é dele. E ele falou, juizão, penhora lá o carro, hein? E o credor vai babando em cima do carro. Quando você gera a constrição judicial do carro, aparece um terceiro e fala, o carro é meu. Aqui, eu comprei faz 5 anos o carro. Eu não passei o carro para o meu nome, o carro é meu. Possuidor de boa fé, a constrição possivelmente vai ser liberada. Mas ele teve que contratar um advogado para entrar com embargo de terceiro. Quem vocês, se estiverem julgando uma ação de embargo de terceiro, devem condenar nos honorários? Quem vocês vão condenar? Aquele que deu causa. Quem deu causa à constrição, como regra, é sempre o credor. Mas no caso em que há uma indicação maliciosa pelo devedor, executado, quem irá arcar com a condenação? Só o devedor. Só o executado. Ficou claro isso? Ficou? Aqui é a minha justificativa para o que eu vou mostrar para vocês.
A justificativa vem da posição tranquila do STJ. A terceira turma desse tribunal, o STJ, assentou o entendimento de que somente se conhece da matéria atinente aos valores fixados pelos tribunais recorridos quando o valor for teratológico, ou, isto é, de tal forma elevado que se considera ostensivamente exorbitante, ou a tal ponto ínfimo, que em si, objetivamente, deponha contra a dignidade do ofendido, não sendo este o caso dos autos, aí aplica-se a súmula 7. Entenderam? Posição, eu peguei um trechinho aqui de um julgado do STJ, terceira turma do então ministro Sidney Bennett, de 2012. Então vocês entenderam que é assim, o STJ, se entender que o valor é extraordinário, ele fala alguma coisa. Se o valor é ínfimo, ele fala alguma coisa. Se não, ele fala assim, não, eu só faço análise de lei e interpretação uniforme infraconstitucional. Está aqui. As súmulas que dão origem a indenizações e vou trazer também os patamares. Então, súmulas que dão origem a indenizações. Anotação irregular em cadastro de proteção, não cabe indenização, quando pré-existente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento. Vocês conhecem essa súmula 385? Eu não me aguento, eu vou falar, eu acho um absurdo essa súmula 385. Mas ela é a mais pura demonstração de que na jurisprudência brasileira, no tocante à responsabilidade civil, o que se adota é uma postura de reparar o dano e subsidiariamente... Pode voltar aqui, Cláudio. A gente começa os exercícios na outra aula, não tem problema nenhum, mas eu preciso fechar isso com tranquilidade. A súmula 385 é a prova viva que a teoria de responsabilidade adotada no país, para a jurisprudência brasileira, é reparar e subsidiariamente punir. Por quê? Porque ela fala o seguinte, olha, se o cara já tem uma moral meia boca, porque ele já está com a indenização, ele já está em apontamento indevido, o que eu faço? Eu só tiro o cancelamento, mas ele não tem dano moral. Eu discordo, porque o ato punitivo, ele de fato foi... Olha, o cara está se afogando com 2 pedras na perna, você não pode jogar uma terceira. Se ela é indevida, você não corta só, você corta a corda, mas pune ele. Que essa é a teoria adotada nos Estados Unidos. Por isso que a gente vê aquelas indenizações altíssimas nos Estados Unidos e no Brasil não. Porque no Brasil, a indenização por punição ela é secundária à reparação do dano. Ok? Próxima súmula. Súmula 387. É lícita a acumulação de indenizações por dano estético e moral. Aquelas hipóteses da cicatriz que foi deixada e mais o abalo psíquico. A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. Não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais. Súmula 370, caracteriza dano moral, apresentação antecipada do cheque pré-datado, aí uma quebra de boa-fé objetiva. Súmula 280, a indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na lei de imprensa e muito menos naqueles pactos internacionais dos transportes aéreos, adotando sim o CDC. E aqui eu gostaria de fechar o nosso primeiro encontro, para de fato começar as aulas seguintes com uma parte grande de exercício. Eu queria deixar para vocês os casos de fixação de indenização, que são os mais comuns. Atraso de voo, cancelamento de voo, extravio de bagagem, fixações de indenização aí de 10 a 20 mil, negativação indevida de 7 a 10, xingamentos em redes sociais, blog, Facebook, em torno de 20 mil, recuso na concessão de medicamentos de 5 a 20, morte de pai, indenização de 100 mil para cada autor, morte de filho, irmão, indenização de dano moral em torno de 50 mil para cada um dos genitores da vítima. E entendam, mas esse valor é baixo, esse valor é alto. Eu acho que um filho não tem preço, um irmão não tem preço, um pai não tem preço. Eu só estou dando patamares fixados pelo STJ, para vocês terem uma noção. Fiz questão de explicar que, em tese, eles não deveriam nem entrar no fato para discutir. Mas eles entram, e já que entram, esses são os patamares. Eu acho que com essa noção introdutória, e os próximos slides que vocês têm são de exercícios. Nós vamos continuar o nosso curso
e sempre introduzindo a última aula como o terceiro módulo das 3, né? São 3 aulas por encontro, 2 de bastante teoria e uma aula carregada de exercício. Eu precisava passar uma carga grande para vocês de material e explicação, para que a gente agora possa ter noções de patamares indenizatórios, questões envolvendo juros e correção, você já tem noção, fixação de honorários, para a gente começar para valer exercício sempre no terceiro módulo de cada um dos nossos encontros. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui, a presença de longe, desejar um ótimo final de semana, excelentes estudos e espero de alguma forma contribuir para que a gente consiga superar a fase de sentença cível. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula, gente. Valeu, até mais. Tchau, tchau.